Ready? Isso dá uma raiva. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Já reparou como a vida é uma coisa complicada? A gente não tem praticamente certeza de nada, mas algumas pessoas têm certeza que pelo menos 4 coisas são certas. Tipo, a Terra é redonda, o Sol vai nascer amanhã, 2 mais 2 são 4 e espadas não atravessam armaduras de placa. Na verdade, tem gente que talvez até duvide que a Terra é redonda, mas espadas perfurarem armaduras de placa... aí já é demais, né? Mas é claro que eles devem estar certos, né? Afinal de contas, eles lutam com seus amiguinhos e colocam na internet para todo mundo ver todo o seu poder. Mas só para você entender aqui, eu resolvi fazer esse vídeo porque no meu episódio de espadas longas versus katana eu disse isso aqui. Já no caso da espada longa europeia, ela tem a ponta mais afinada e existem espadas que têm a ponta ainda mais fina. Então ela não só atravessa a armadura de placa, quanto ela atravessa a cota de malha e atravessa o jaquetão que o cavaleiro usa por baixo. E aí algumas pessoas ficaram nervosas, agitadas, passaram noites em claro. E como você sabe que eu detesto magoar sentimentos, eu resolvi rever meus estudos, fazer novas pesquisas, meditar melhor sobre o assunto. E depois de dezenas de horas, eu realmente cheguei à conclusão que eu estava certo. Eu tentei estar errado, eu prometo, mas as evidências não saem de perto de mim. E agora você vai entender o porquê. A primeira coisa que você precisa entender é que quando alguém jura pra você que espadas não podiam atravessar armaduras de placa, geralmente eles têm 2 fontes. Essa aqui ou essa aqui. E em casos raros, eles até pegam alguns sites por aí ou citam alguns historiadores que dizem mesmo que espadas não conseguiam perfurar armaduras. Ah, e tem aquele coleguinha da esgrima também, hein? Sabe tudo! Mas só nisso aí já aparecem 2 problemões. O primeiro é que desde que as armaduras de placa surgiram, só se passaram uns 800 anos só. E eu tenho a leve impressão que em 800 anos a tecnologia deve ter mudado só um pouquinho, né? Então esses testes modernos tentando provar uma coisa de quase 1000 anos atrás, geralmente é um negócio bem besta. E o segundo problema, e o maior de todos, é que a gente não sabe quase nada sobre o processo de fabricação e construção e muito menos da habilidade de quem fazia as armaduras. Então quando alguém fala de armaduras, tem que responder 2 perguntinhas difíceis pra caramba. Quando e onde? Por exemplo, de acordo com o Museu Metropolitano de Arte de Nova York, existe pouquíssima evidência sobre armaduras, seja na Espanha ou na Holanda na Idade Média. Em Portugal, por exemplo, a gente não tem nenhuma evidência de qualquer armadura que tenha sobrevivido nos séculos XIV e XV. E na Escócia, de acordo com a obra Otterburn, 1388, há registros de produção de armaduras lá, mas nenhuma peça foi encontrada até hoje. Já o livro How to Read European Armor diz que nós temos muitas informações de vários locais de construção de armaduras em toda a Europa, mas infelizmente não temos nenhuma evidência física de qualquer peça desses lugares. Uma coisa interessante é que a maioria das armaduras da Inglaterra e da França não eram feitas na Inglaterra e nem na França. E o que a academia é unânime em dizer é que os maiores e mais importantes centros de armas e armaduras ficavam na Alemanha e na Itália. Resumindo, se você achava que Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e Itália usava tudo a mesma armadura, tipo um uniforme medieval, você achava tudo errado. Tipo, dá uma olhada na pintura da Batalha de Crécy da Guerra dos 100 Anos. Você acha que estava todo mundo vestido com a mesma qualidade de armadura? Todo mundo bonitinho, protegidinho da mesma forma, quentinho do frio? Claro que não, cara. Era uma mistureba danada, cada um usava uma coisa de vários lugares. Mas a gente está falando da Europa, e na Europa tudo é de grande qualidade. Isso é mentira. E é aí que a gente entra no segundo ponto do nosso estudo: qualidade das armaduras. Eu vou fazer uma analogia bem legal que já aconteceu comigo e vai te ajudar a entender o assunto. Imagina que você juntou dinheiro durante anos e finalmente vai conseguir comprar seu carro. Você está feliz, radiante. Aí não sei por que você resolve entrar numa concessionária da Mercedes. Aí lá dentro você descobre que seu pobre e suado dinheiro não dá para comprar nem a capa do banco do carro. Mas de repente, por aquela vidraça opressora, você vê uma loja de usados do outro lado da rua. E lá está ele,
aquele Gol Bolinha preto, com o preço pintado de branco no vidro. Você olha para ele, ele olha para você e ali começa uma linda e emocionante história de amor. Moral da história: nos raros casos em que você não fosse um camponês ferrado, a chance de você não conseguir comprar uma armadura top de linha era muito grande. E vai por mim, cara. Por mais guerreiro que seu Gol Bolinha seja, ele nunca vai te proteger tanto quanto os 55 airbags daquele Mercedes e aquele assento ejetante com paraquedas. E essa analogia incrível que eu acabei de fazer prova um ponto muito importante para nós. A qualidade das armaduras na Idade Média variavam muito. Se você tivesse muita grana, você poderia comprar as melhores e mais bonitas armaduras da época. Se você tivesse menos grana, você poderia comprar as armaduras menos bonitas e resistentes da época. Você tem toda a razão. Em outras palavras, não eram apenas cavaleiros ricos que conseguiam comprar armaduras, não. Mercenários, soldados de infantaria, membros da baixa nobreza, eles também podiam comprar armaduras mais baratas e de pior qualidade. Não que o Golzinho seja de pior qualidade que a Mercedes. É só uma analogia. Então, no campo de batalha, você veria várias armaduras bonitas e fortes misturadas com outras armaduras não tão bonitas e não tão fortes. E não era só o valor que representava a qualidade de uma armadura, não. Quem fazia também. Como diz Jill Jason na sua tese de doutorado pela Universidade de Puget Sound, é difícil compreender a habilidade e os recursos que eram usados na produção dessas peças magníficas. E exatamente sobre isso, John Clements, que é um dos maiores especialistas em história medieval da nossa época, diz no seu artigo Espadas contra Armaduras que não havia padronização em qualidade de metal, tamanho, área coberta e espessura das armaduras medievais. Resumindo, havia armaduras para todos os gostos e todos os bolsos. Então, de novo, no campo de batalha você veria armaduras mais fortes e mais fracas, mais grossas e menos grossas. E, consequentemente, elas podiam resistir mais ou menos aos ataques. Então, não só nós temos registros muito incompletos sobre onde as armaduras eram feitas, mas também sobre como elas eram feitas. E é por isso que nenhum teste moderno vai conseguir dizer para nós como todas as armaduras, em todas as suas variáveis, se comportavam em todos os campos de batalha. Como o próprio Clement cita no seu artigo, experimentos modernos feitos sob circunstâncias aproximadas e com armas historicamente acuradas e usando técnicas corretas em certas peças de reprodução ainda precisam duplicar convincentemente o que é representado nessas instâncias de penetração de fio. E sobre isso eu vou dar um dos melhores exemplos para vocês agora. Um canal excelente que talvez muitos de vocês conheçam, chamado Todd's Workshop. Eles fizeram um teste recente com grandes e respeitados especialistas que envolvia o uso de arcos longos contra armaduras representando o contexto da Guerra dos 100 Anos. Nesse teste eles chegaram à conclusão que as armaduras francesas poderiam ser resistentes aos arcos ingleses. Mas olha só o cuidado como eles abordam o teste. Nós precisamos ser muito específicos sobre o ponto da história que precisamos explorar. Então escolhemos uma data específica, porque é claro que as armaduras mudaram ao longo do tempo. E o pesquisador Tobias Capwell diz pra gente o contexto específico que eles usaram para fazer aquele estudo. Agincourt é uma boa batalha para focar aqui, não apenas porque é famosa e mitificada, mas também porque há muita evidência sobre ela. Nós sabemos mais sobre a batalha de Agincourt do que a maior parte das batalhas medievais. Inclusive, há armaduras encontradas exatamente no período da Batalha de Agincourt. E mesmo com todas essas evidências disponíveis para o estudo, olha o cuidado com o qual o mestre de flechas conduz a sua conclusão. Há muita variação lá. Tempos de cozimento mudaram, o nível de carbono que você obtinha na ponta das flechas, e há uma enorme quantidade de informações que precisamos aprender sobre isso. Ou seja, mesmo grandes especialistas não foram dogmáticos nas suas conclusões e admitiram que ainda tem muito que aprender sobre o período. E aí vem esses adolescentes na puberdade com espadinha na mão achando que sabe alguma coisa, rapá? Agora chega de armaduras e bora para as espadas. Assim como acontecia com as armaduras, não existia um padrão de qualidade para as espadas. Cada reino, condado, burgo tinha sua própria maneira e sua própria habilidade para fazer as espadas. Por isso existiam umas super espadas e outras espadas nem tão superes assim. E a vantagem da espada contra a armadura e vice-versa no campo de batalha ia sempre depender única e exclusivamente de um fator: qualidade. Só que no caso das espadas, elas desenvolveram uma vantagem especial: o formato. Entre os séculos XIV e XV, as espadas sofreram uma verdadeira revolução na sua morfologia.
Agora as lâminas podiam ser feitas em triângulo ou em forma de diamante. Isso transformava as espadas longas em verdadeiras furadeiras medievais, capazes até mesmo, e agora vem a melhor parte, de furar armaduras. De acordo com o artigo Clad in Steel, esse formato da lâmina permitia com que a força fosse distribuída por toda ela. Isso reduzia o risco de flexionar e quebrar. E em seu meio existia uma porção elevada chamada saliência que fazia com que a força fosse distribuída pelo centro dela, que é geralmente encontrado em espadas otimizadas justamente para perfuração. E ele conclui seu argumento dizendo que essa rigidez era necessária porque a estocada se tornou a forma principal de combate no uso das espadas justamente para perfurar armaduras, porque as placas grossas e mais arredondadas defletiam muito melhor os cortes das espadas. E aí entra uma confusão que muita gente faz. Parece óbvio, mas perfurar é diferente de cortar. Sobre isso, o artigo Espadas contra Armaduras diz que o que é apoiado tanto pela literatura de esgrima quanto pelas crônicas na Era da Placa é que estocada era a forma preferida de ataque de espadas contra armaduras. E ele também concorda que era possível perfurar armaduras de placa. E não descarta nem a possibilidade das espadas conseguirem cortar também. Na página 51 do artigo, ele mostra a importância das artes e luminuras medievais no nosso entendimento do passado, dizendo que relatos da era medieval atestam e pinturas também mostram pontas de espada atravessando armaduras de placa e algumas vezes até cortando capacetes. Como ele próprio diz no artigo, nem todas as armaduras eram de igual qualidade e alguns tipos de capacetes poderiam mesmo ser parcialmente partidos com um golpe pelo gume da espada. Exatamente como mostra essa outra pintura do século XIV, representando um duelo entre dois cavaleiros com armaduras de placa. E mesmo o autor mostrando que não há relatos confiáveis de cortes de espada que poderiam levar à morte os cavaleiros que usassem armaduras, ele admite que muitas dessas imagens mostram pessoas em posturas de luta que são inteiramente consistentes com os ensinamentos dos tratados de esgrima da época, o que poderia dar credibilidade a essas imagens. E justamente sobre esse ponto ele até cita o mestre Quijada de Rayo, que através da sua doutrina de 1548 ensina que contra armaduras era necessário usar o estoque, espada especializada em perfuração, e os golpes deveriam ser dirigidos nos olhos do capacete do oponente e nos pontos fracos da sua armadura, como a barriga. E olha só como essa descrição combina direitinho com essa pintura de 1463 que está lá no Arquivo Nacional da Biblioteca de Viena. Uma espada longa perfura a barriga de uma armadura de placa e mais acima o cavaleiro está com uma postura perfeita da esgrima alemã conhecida como Ochs. Dá para escrever até um livro só com essa imagem aí, mas vai ter fanboy dizendo que é mentira. Vai por mim. Outro bom exemplo está na compilação Codex Wallerstein, onde mostra pinturas exatas de esgrima, onde os cavaleiros poderiam usar a técnica de meia espada para atingir as armaduras dos oponentes. Começa aqui, por exemplo, onde o cavaleiro ataca a armadura com a ponta da espada, enquanto o outro aplica Mordal. Então é evidente que as armaduras tinham sim pontos mais frágeis e menos resistentes, inclusive menos espessos, onde era possível atacar e perfurar a armadura com uma espada. E não só as pinturas e iluminuras provam isso, os manuais de esgrima também. Além disso, nas crônicas de Froissart, citado pelo próprio John Clement no seu artigo, ele relata um cavaleiro que tem a armadura de sua coxa atravessada pela estocada de espada em um duelo. E qualquer estudioso sobre a história medieval sabe a importância de Froissart para a gente entender como funcionavam as batalhas na Idade Média, em especial, por exemplo, a Batalha de Aljubarrota, que foi a batalha mais importante da história de Portugal. E falando em pinturas medievais, você já deve ter ouvido por aí alguns indivíduos dizendo que essas pinturas eram exageradas e não eram confiáveis. Mas sabe o que é isso? Isso é mentira. Nenhum estudioso sério do assunto pode desconsiderar qualquer arte medieval, principalmente pela importância que ela traz para a nossa ótica da época. As artes medievais são as únicas fotografias que nós temos da época. E sobre isso, o historiador Strickland, citado em Crusading and Warfare in the Middle Ages, diz que a Bíblia dos Cruzados, que é um manuscrito iluminado do século XIII com imagens e detalhes riquíssimos sobre a época, diz o seguinte, abre aspas, a qualidade e detalhes da sua execução sugere conhecimento de primeira mão pelo artista na construção de armas e armaduras, e por extensão, sua possível performance em batalha. E talvez o maior especialista nessa arte, Daniel Wise, já comentou sobre a extraordinária acuidade com a qual os artistas representaram as cenas de batalha usando seu próprio contexto. Então os artistas eram estudiosos e peritos em representar as batalhas do seu próprio período.
E nessa compilação, por exemplo, dá para ver capacetes que eram armaduras de placa também sendo parcialmente cortados por uma espada. Então, de novo, mais exemplos de espadas cortando armaduras inclusive. Mas aí você me pergunta, Thiago, então tudo que acontecia nas pinturas medievais eram verdade mesmo? Aí eu te respondo, claro que não, cara. Nessa, por exemplo, o cara foi cortado no meio com a armadura e tudo. E até onde eu sei, os cavaleiros medievais não usavam katana. Mas então, uma coisa era cortar uma pessoa no meio com armadura e tudo. Outra coisa era cortar parcialmente um capacete ou então perfurar pontos frágeis de uma armadura. Não vamos subestimar nossa inteligência, né? Qual é? Concluindo nosso estudo, a grande variedade de armaduras, a habilidade de quem as fazia, qualidade do aço, quantidade de placas usadas, espessura das placas, tecnologias usadas, época da construção, local da construção, tudo isso afetava grandemente a maneira e a qualidade com que a armadura de placa era feita. E tudo isso mostra claramente que não existia a armadura de placa. Existiam várias armaduras de placas de diferentes qualidades. Umas mais, outras menos resistentes. E do outro lado tem a espada. A qualidade da espada, o tipo da espada, técnica da espada, local da estocada, força e habilidade do cavaleiro. E com todas essas variáveis, simplesmente dizer que espadas não conseguiam atravessar armaduras de placas, mesmo com toda essa evolução e ao longo de 200 anos de uso de um contra o outro, é simplesmente uma negação bem besta. Além disso, pinturas, técnicas de esgrima e crônicas dizem que elas atravessavam sim, e esses relatos não podem ser simplesmente rejeitados. Agora, se isso acontecia com frequência ou não, é simplesmente impossível de saber. Usando a lógica, é claro que as armaduras de placa protegiam muito bem seu cavaleiro e poderiam defletir vários golpes de espadas também. Afinal de contas, as armaduras serviam para quê? Aliás, técnicas como a Mordal e os próprios martelos de guerra provam que as armaduras eram eficientes sim. Mas, novamente, isso dependia muito da qualidade e a qualidade variava muito. Por isso, em uma mesma batalha, era possível ver espadas atravessando armaduras e sendo defletidas pelas armaduras. Mas tudo isso prova que as espadas eram e continuaram sendo as armas mais versáteis do seu tempo, sobrevivendo até mesmo após o fim das armaduras de placas. E não é qualquer simples teste de TV por assinatura por aí que vai mudar isso não, rapá. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham aprendido e gostado de mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!